E falando em Gênesis, ele vai falar bastante sobre essa presença dos deuses do Sol aqui na Terra, né, semeando, né, misturando com o ser humano. E aí o detalhe é o seguinte, essa placa aí sumeriana, de Sumérios, deve ter cerca de uns 7.000 anos ou mais atrás. Deve ter mais de 10.000 anos essa placa. E eles já desenhavam aí o planeta, o Sol central, e os planetas do nosso sistema solar, com um a mais, que isso aí é outra história, mas seguindo até proporções semelhantes ao real. Aí um dia desse, um cara disse que a Terra era redonda. Se deu mal. Aí um dia desse, o cara disse, não, a Terra gira ao redor do Sol, e não o contrário, também se deu mal. E lá atrás, já sabiam disso, e já sabiam coisas que a gente só foi saber um dia desse, nesse século ainda. Então muitos textos antigos batem com que Platão, com as ideologias de Lemúria, de Atlântida, mostram que seres vindo de fora vieram para a Terra. Os sumerianos falam que eles vieram até buscar o minério ouro, porque o planeta deles estavam precisando de ouro para estabilizar a atmosfera. E nessa mineração, nesse verdadeiro garimpo aqui no planeta, eles terminaram modificando a nossa estrutura genética para que a gente pudesse ajudá-los melhor nessa empreitada, né? E verdadeiros escravos, inicialmente. Mas, numa outra vinda para cá, eles detectaram que a gente tinha evoluído mais do que eles imaginavam. E é aquela coisa, por mais que eles tivessem uma intenção, sempre tem um cara gente boa na história, né? Que ele terminou passando o conhecimento, deixando o conhecimento pra gente, deixando símbolos, não podia deixar coisa, né, de mão beijada, tem que deixar pra gente codificar, para que a gente atinja um grau de maturidade para poder usufruir isso. E a gente vai ver na história. Você vê a maçã de Adão e Eva, ela realmente simboliza o Tauros, né? O conhecimento, onde a serpente estava, né, detendo o conhecimento. Muitos falam que seres vindo de fora têm a característica somente a répteis, outros a humanos, etc. Eu não vou entrar nesse mérito agora, não. Mas o que muitas culturas antigas relatam é: gente veio de fora, deixou tecnologia, civilizações se avançaram muito, como a Atlântida, mas em um momento elas caíram. Elas caíram por descontrole da própria sociedade, porque talvez eles tenham nascido com muita tecnologia, com muito poder de criação, mas não imaginavam a dimensão que uma destruição poderia chegar, e também por efeitos naturais ou não, como inundações. E aí, dando sequência a esses vídeos finais, que eu vou particularmente deixar para ressaltar com mais detalhes em outro vídeo, porque é muita informação, eu particularmente não consigo reter. Tenho aqui diversas folhas aqui, isso é só anotações de um pequeno rascunho, mas quando a gente vai fazer um estudo, principalmente na Bíblia, e Haramim vai mostrar isso nos últimos 3, 4 vídeos, eles mostram o seguinte, que realmente essa arca tinha um poder incrível. Era tão incrível que direcionavam essa arca como sendo o próprio Deus representado ali. E essa arca, depois de um tempo, essa arca foi trazida, né, pelos filhos dos deuses, essa arca ela terminou sendo escondida, pois viram que do mesmo jeito que a criação, o poder de criação é muito grande, em mãos erradas o poder de destruição também. Tá? Então, uma mensagem que muitos passam é o seguinte, que esse conhecimento, esse material, como essa arca entre o conhecimento e outras coisas, foram deixadas para a gente codificar, amadurecer e atingir um patamar de consciência que sim, a gente possa utilizar agora essa tecnologia para promover a construção. E dizem que esse ciclo que leva para a chegada novamente desses filhos dos deuses, do Sol,
leva em torno de 5.000 anos, que está terminando agora. Por agora já. Então, dizem que foi um período dado aos humanos, depois da queda de outras civilizações, como Lemúria e Atlântida. É aquela coisa. Ó, galera, é o seguinte, vocês querem ver melhor? Uma ferramenta aqui para vocês. Depois de um tempo eu chego aqui e vejo que os meninos, ao invés de usar a ferramenta adequadamente, começaram a jogar um no outro. Pegar alicate, ao invés de apertar parafusos, construir maquinários, começaram a jogar alicate no outro. Então, o que é que acontece? Certas coisas são retiradas e colocadas posteriormente para mais um novo ciclo, uma nova civilização, para ver se mais uma vez a gente consegue aprender com nossos próprios erros. E ele aborda muito bem também sobre Emmanuel, ou popularmente conhecido como Jesus. Uma pessoa com um nível intelectual muito elevado. Eu diria, pessoalmente, um modelo, um padrão a ser seguido de humildade e de consciência de um grande ser humano. E ele, naquela época, ele conseguiu transformar água em vinho, como dizem, andar sobre as águas. E outras fontes relatam que Jesus foi um dos poucos ou o único que ele conseguiu estar em contato com a arca. Porque qual é o problema da arca? A arca sendo um buraco negro, o universo, o nosso universo, é um universo onde a gente emana informação e ele nos devolve. Eu digo sempre que a gente conversa com a criação, com Deus, a gente emana pensamento e volta à realidade. Mas esse ciclo muda de patamar para patamar. Então, às vezes, você pensa algo e leva um tempo até essa realidade, essas informações chegarem para você em outra perspectiva. Só que dizem que próximo à arca, esse tempo é mínimo, quase zero, coisa instantânea. Então, se você está vibrando, tem uma frequência destrutiva, próximo à arca, o retorno a essa informação é imediata. Então, você geraria no seu próprio universo interior destruição. Se você é uma pessoa construtiva, vamos chamar assim, boa, uma pessoa direcionada para o bem, para a construção, para a evolução, com essa arca, esse retorno vai vir rápido. Então você vai construir. Daí ele coloca uma ideia nova, onde Jesus, por ter essa capacidade, pode ter utilizado da arca, vamos chamar assim, do poder da arca, da tecnologia da arca, para desenvolver fenômenos antigravitacionais. Como eu nem comentei lá atrás, deixa eu voltar aqui rapidinho com o desenho. A gente ouviu falar que em Maomé bateu seu cajado e o mar vermelho abriu. Mas na verdade ele estava levando a arca. E relatos dizem que na verdade o que abriu o mar foi a capacidade gravitacional da arca. Mas após Moisés morrer, Josué ficou encarregado de continuar levando a arca. E na própria Bíblia vocês podem ver que há um relato de que a aproximação da arca fez com que o Rio Jordão, que estava cheio, abrisse suas águas, como essa gravura que eu achei na internet mostra. Então essa arca, ela possui propriedades energéticas fantásticas. Mas se você tiver uma mente destrutiva, os efeitos certamente eram correspondentes, o feedback era semelhante. Então, Jesus, como é colocado por Ramen, foi uma das pessoas que conseguiu lidar com a arca de uma maneira positiva. E aí começa uma história interessante. A arca segue toda uma história. Josué leva para um canto, depois leva para o outro, etc. Tal, até que dizem que os essênios receberam a arca e esconderam com medo de quê? Quem se aproximava da arca via seu poder e tinha medo de causar guerras, desse poder cair nas mãos erradas. E aí o que acontece? Eu não sou historiador, não entendo muito bem. Esse vídeo é só minha perspectiva em relação a esse material todo.
e eu busco que ajude, possa vir ajudar alguém, mas a minha compreensão é que povos que se consideram vindos de uma linhagem do próprio Jesus, uma linhagem DNA de Jesus, que teve relacionamento, teve filhos, a ideia deles é esse. Eles terminaram possuindo a arca e tiveram o intuito de esconder, pois eles sabem que só um iniciado, só uma pessoa com a capacidade construtiva, vamos dizer assim, de pura, boa, muito alta, poderia estar utilizando isso da melhor maneira para a sociedade. A gente sabe que a nossa sociedade não anda tão boa assim, ela é totalmente destrutiva. Tudo é destruição aqui, tudo é explosão. Até para você lançar gente para o espaço, você pega um míssil cheio de combustível explosivo, sólido, coloca um pessoal lá em cima e manda ir para a Lua. E a volta é uma queda livre e controlada. Então, tudo é em cima de explosão. Nós, realmente, a raça humana, ela tem um instinto, ainda tem um instinto muito destrutivo. Só que é o seguinte, os maçons dizem que eles vêm, a sua formação vem da construção do Templo de Salomão. E o que era esse Templo de Salomão? Foi um templo que dizem que foi um templo que abrigou a arca durante um período. E aí um pessoal ficou, depois de um tempo, quando foi ver a arca não estava lá, ficou muito interessado nessa arca. Um pessoal que tinha muita ligação com os poderosos da época. E eles começaram a buscar essa arca, mas toda vez que eles pegavam pistas, que iam chegar no local, a arca não estava lá. Tinha, às vezes, até marcas de que a arca já esteve lá, mas não estava. Então, aquele filme Código da Vinci mostra até algo parecido. Duas entidades, vamos dizer, secretas, uma protegendo informações, a outra buscando informações para exercer poder. Cavaleiros Templários, maçonaria, aquela onda toda. Então, Harami vai colocar muitas passagens onde mostram que todos estavam na busca dessa tecnologia, desse poder. E aqui ele cita alguns livros e coloca que no ano de 1213, numa sexta-feira 13, daí a sexta-feira 13 ser meio sombria, os templários foram considerados ilegais pelo Vaticano e poderosos da época, o que dizem ser o berço da maçonaria. E logo depois veio a Inquisição, e eles começaram pesado a correr atrás dessas informações, desse poder. Quem sabe que o conhecimento era, capacidade de poder sobre as sociedades. E os templários escondendo a arca, fugindo para lá e para cá. E eles não podiam se expor. Então, muito desse conhecimento que eles precisavam disseminar para os seus semelhantes, para gerações posteriores, eram disseminadas como conhecimentos ocultos, como magia, uma coisa, alquimia, você vê que acabou de transformar tudo em ouro. Então você vê, com uma arca dessa, uma tecnologia dessa, você transformar um elemento em outro, é mudar arranjos, posições atômicas, é mudar frequência, é altamente possível, sim. Então houve essa disseminação desse conhecimento. E algo interessante que eu lembrei agora que eu não comentei, foi que na busca daquele vetor de equilíbrio, Harami encontrou uma estrutura, mas ele descobriu que 4 tetraedros no interior, eles ficaram sem um oposto, ficaram em desequilíbrio. Então aquilo gerou até uma decepção, ele comenta, e ele não sabia mais como resolver. E aí ele pensou na oposto, dualidade, ação e reação. Por que não? Vou pegar uma outra matriz igual e vir na direção oposta para ver se gera um equilíbrio. E aí gerou aquela estrutura que vocês viram. E essa ideologia me fez pensar o seguinte: duas matrizes que ele tinha até então, quando se uniram, geraram uma matriz isotrópica de equilíbrio no centro, que são aqueles dois vetores, que aí sim gera a singularidade. Aí eu fui pensar, o espermatozoide, o homem, ele transmite metade, do seu material genético. O óvulo da mulher, metade do seu material genético.
onde as duas metades geram uma singularidade, geram um novo ser. Você é uma singularidade. Então você vê que até na origem da vida, até na reprodução, em tudo, você vai ver que são elementos, certo? Se encaixando para gerar um novo elemento igual ao todo. Então, gente, é muita informação. Eu estudo esses vídeos há meses. Esses dias eu tenho dormido até tarde fazendo anotações e é muito difícil passar isso de vez. Mas chegamos ao fim, tá? Onde ele coloca que muito conhecimento, a gente vai ver aí nessas imagens, reparem, símbolos, os poderosos fazem sinais, elementos, de muito ocultismo. O Vaticano, ele é maçom. Os símbolos da maçonaria estão em todo o Vaticano. O Vaticano é um país. Por que ele é um país? Porque ele precisa de soberania para ninguém entrar e mexer nas coisas dele. É um dos maiores bancos do mundo, financia o que você nem imagina. Então o que a gente precisa é levantar o tapete. O conhecimento real, a realidade está nos bastidores do que a gente chama de real, de vida aí fora. Então vamos começar a analisar. Já me proponho agora a levantar vídeos mais específicos de assuntos que foram comentados aqui. Mas o meu intuito é, gente, busquem a verdade. Raramente, esse grande mestre, para mim, foi um divisor de águas. Ele trouxe ideias revolucionárias, ideias simples, didáticas, de observação da natureza, de história. E ele conseguiu unificar uma teoria onde você, fazendo uma razão entre o raio, ou seja, o tamanho das coisas, e a sua frequência, ele conseguiu gerar uma reta, uma teoria unificada, onde você, ao invés de ter cosmologia, uma física para coisas grandes, e física nuclear, que é aquela física para elementos subatômicos, você agora tem uma estrutura só, somente duas forças, mas que explicam tudo. Explicam tudo, explicam todas as proporções, escalas, dimensões do tudo. E mostram você como um centro de um universo, você como uma singularidade, você como um ser completamente capaz de criar, né? E também de destruir. Daí você buscar o seu equilíbrio. Então vamos abordar temas que foram ditos aqui, com maior detalhes, separados em vídeos menores. Então eu agradeço a vocês pela paciência e queria também sugerir esse sensacional filme que tem até no YouTube disponível, legendado, que é o Thrive. São 2 horas, é um documentário que vai resumir de uma maneira didática, ilustrada, fantástica, o que eu considero tudo que um ser humano precisa para acordar nesse planeta que está um turbilhão de revoluções que estão acontecendo. Acordar desse sistema escravista que a gente vive. Então, gente, recomendo um grupo Nassim Haramein, da nossa colega Fátima Brasil. Valeu, Fátima, por criar esse cantinho onde pessoas podem discutir todo tipo de assunto, todo tipo de conhecimento, que a questão justamente é linkar todo o conhecimento possível. Né? Temos o nosso grupo, que é a Ciência Universalista, com esse mesmo propósito, lá no Facebook, nosso canal também do YouTube. E agradeço a todos, muito obrigado por tudo. Agradecer ao grande mestre Haramein, obrigado por difundir à humanidade todo esse conhecimento, toda essa observação, que com certeza levaram décadas. E é isso, gente. Deixo minha mensagem agora para vocês. E sim, nós somos seres cósmicos e eu acho que precisamos agora abrir nossas mentes, que nós estamos em um planeta, que esse planeta ainda está no final de um processo de transição. Estamos à beira de revoluções, de novas formas de pensar. Estamos à beira de acontecimentos que vão fazer as sociedades se indagarem no que estão fazendo e no que pensam e no que acreditam. Então vamos pensar, vamos questionar, vamos indagar, vamos buscar a verdade. E com certeza estamos juntos nessa mesma família. Então, gente, um grande abraço. Valeu. A viagem do conhecimento continua. Em breve estaremos juntos.